Vamos lá, pergunta do Bruno para mim. Para quem já tem um tempo de carreira, nível pleno pelo menos, é recomendado fazer cursos que não é da área que possui experiência e inserir no currículo? Ô, Bruno, boa pergunta. Gostei muito da sua pergunta, de verdade. Mas queria entender assim, qual é o objetivo? Assim, você quer fazer outros cursos, mas qual é o objetivo desses cursos? Assim, o que você quer com eles? Você quer o quê? Conseguir ser promovido fazendo esses cursos? Você quer mudar de área? Qual é o objetivo principal dessa pergunta, tá? E aí, enquanto você me responde, deixa eu ir já introduzindo vocês sobre esse aspecto. Eu sou chata com isso. Eu tenho meus certificados aqui atrás. Eu vou sempre colocar os meus certificados aqui atrás para vocês entenderem que tem um embasamento teórico, meu embasamento técnico e tem meu embasamento de experiência. Então, tudo que eu falo aqui para vocês, não tirei da minha cabeça, tá? Da onde vem toda a metodologia que a gente desenhou? Primeiro, da minha experiência, óbvio, né? Eu pegar, fazer uma transição de carreira sem esperar fazer essa transição, nessa transição de carreira virar executiva em tempo recorde, ser promovida lá com 1 ano de empresa, depois montar todo um plano de carreira para sair de empresa e empreender. Isso foi pensado, desenhado, foram 5 anos trabalhando dentro, aliás, 5 dos 8 anos que eu trabalhei dentro de empresa, botando esse plano de ação para rodar, para poder empreender. Depois, quando eu comecei a empreender em 2016, de lá para cá, eu já tive a oportunidade de atender mais de 200 mentorados. Então, o que é atender mais de 200 mentorados? Pessoas que me pagaram ou para ter sessão individual, ou as sessões em grupo, e nessas sessões eu tenho a oportunidade de ouvir tudo que está acontecendo com essas pessoas. Só que, na minha visão, se eu trabalhar só com isso, seria muito legal, com certeza, porque me daria uma visão do que as pessoas estão passando. Porém, eu iria ter uma visão míope, porque eu veria a minha história dentro das empresas, eu passei por 4 empresas em 8 anos, eu veria a visão do funcionário dentro de uma situação que ele está passando dentro da empresa, mas eu não veria a situação por 2 óticas que eu acho fundamentais, e por isso a minha empresa tem 3 grandes pilares, que é: a gente atende as pessoas como mentoria, a gente, né? Eu atendo as pessoas como mentora. E além disso, hoje eu atendo empresas. Então, hoje mais cedo eu estava em reunião com uma empresa que é a nossa cliente. E nessas reuniões eu faço reunião com o CEO da empresa, com o diretor. E hoje eu atendo mais de 40 empresas. Então, eu consigo ter a visão do que a empresa espera, do que está acontecendo enquanto negócio. Porém, se eu me afastasse da parte teórica, acadêmica, eu não poderia trazer para vocês todo o embasamento técnico e científico que está por trás do meu método, que a Rose, que está lá dentro, está vendo agora como que eu trago todo o embasamento técnico de falar, olha só, não é só o que eu acho, não é só o que eu vejo, isso tem embasamento científico por trás. E aí entra toda a minha parte, onde eu sou professora de várias instituições de ensino, no MBA, porque aí eu consigo ter uma visão do que quando uma pessoa entra no MBA, qual é a expectativa, o que a academia está falando sobre esse assunto, por isso até que eu fui fazer mestrado. Depois, olhando pela ótica da empresa, o que a diretoria espera, o que eles falam, e quando eu estou com vocês, o que está acontecendo na visão de vocês. E para mim, essa junção é que realmente gera resultado. Então, Bruno, vamos lá, me conta, qual é o objetivo que você tem em fazer outros cursos que não são correlatos? Por quê, gente? Existe uma tendência das pessoas em acreditar que para serem promovidas, elas precisam ter muitos cursos no currículo. Só que não é isso que o RH vê. Não foi isso que eles viram em mim, por exemplo. Quando eu fiz a minha transição de carreira, quando eu fui para o RH, eu não tinha nenhum curso em RH. Nenhum, gente. Zero, zero, zero. Tá? Não tinha MBA, nem pensava, nem sabia o que o RH fazia direito. Eu sabia que eu tinha sido entrevistada pelo RH. Ponto final. Eu não tinha outras informações. E, de alguma maneira, a empresa me convidou. Então, isso para mim ali já ficou claro que não era sobre esse aspecto. Depois, na época, eu fui fazer esse MBA em gestão de pessoas, porque depois de 2 anos como
responsável pela área da educação corporativa, eu falei, poxa, eu acho que eu tenho que saber falar a linguagem teórica do assunto. E aí fui fazer o MBA. Gente, foi legal o MBA? Foi. Foi interessante. Valeu o preço que eu gastei na época? Eu não sei, gente. Não sei dizer. Minha vida não mudou muito por causa disso, entendeu? E também não foi isso que a empresa olhou na hora de me entrevistar. Foi bacana para eu ter um conhecimento teórico sobre o que eu estava falando. E olhando para o meu plano de carreira, fazia muito sentido. O que você tem que olhar é se para o seu plano de carreira você quer ser essa pessoa. Nessa semana, a gente estava tendo reunião, né? Tivemos a primeira sessão dessa turma de mentoria, e já vou avisando a vocês. A gente vai abrir mais uma turma de mentoria, ela vai ser a última turma de mentoria desse ano. Então, se você está interessado em acelerar resultados, você gosta da minha fala aqui, você tem interesse, comece a se preparar. A gente ainda não fechou data, eu ainda nem sentei para ver a data direito, mas a gente vai abrir a última turma desse ano e acabou. Aí depois disso, só sei lá quando de 2023, que aí a gente tem que olhar carnaval, feriado do início do ano, então não tem data para a gente fazer uma próxima turma em 2023. Então a sua última chance vai ser a nossa próxima turma que a gente vai fechar. Provavelmente aí lá para setembro, tá? Também não vai ser por agora, não. Vai ser lá para meados de setembro só que a gente vai ter essa próxima turma, tá bom? Então, recado dado. O que é importante você pensar, Bruno? Muitos cursos, quando você faz, se você quer ter uma visão mais holística para trabalhar com alguma coisa específica, legal. Hoje, na minha mentoria, a gente aplica, dentro da parte metodológica, o design thinking, porque a gente entende que dentro da metodologia, o design thinking ajuda a acelerar resultados para o método que eu desenvolvi. Não necessariamente ele iria acelerar, né, gente? Já viu que não deu certo tentar falar, né? Então, iria acelerar o resultado. Meu pai tá aqui rindo. Eu trava-língua. Eu vou fazer trava-língua sexta-feira, tá de sacanagem, né? Então, iria acelerar o resultado. Mas dentro do nosso método, ele acelera. Acelera! Eita, Lelê! Gente, ó, vou ter que ligar para minha fono e falar, não consigo mais falar acelerar. Sensacional. Gente, Bruno, espero que eu tenha te respondido, tá? Qualquer coisa você volta aqui. Deixa eu voltar aqui na pergunta do Gustavo. O salário se negocia na entrada? E aí depois você trouxe ao gestor. Eita, aí eu me perdi, Gustavo. Porque você mandou assim, o salário se negocia na entrada e depois vem aos gestores. Aí eu não entendi o aos gestores. Mas eu vou responder o que você colocou aqui antes, tá? Se o salário se negocia na entrada. Preferencialmente sim, tá? Não façam... Olá, Anne! Como estás? Olha só, gente, agora tá internacional. Acaba de entrar alguém aqui desde a Argentina para falar. Não sei se você vai conseguir entender o português. Vou falar mais devagar a partir de agora, para que a nossa convidada argentina possa entender. Vamos lá. O que eu recomendo para você, Gustavo? Para todos vocês. Salário sempre se negocia na entrada. Muito cuidado com as promessas de futuramente a empresa vai promover você. Recentemente, aliás, como eu estou com uma turma nova de mentoria e ao mesmo tempo tem outras coisas acontecendo de empresa e turmas antigas, o que eu tenho percebido? Essa semana foi uma semana que veio muita gente falar comigo, né? Meus mentorados aí pedir recomendação. Essa semana estava uma semana agitada. Mentorado meu recebendo proposta para fazer entrevista, mentorado meu sendo convidado para mudar de emprego, para ganhar muito mais, enfim, tá uma loucura. E aí, o que aconteceu? Uma mentorada minha, ela entrou aqui, ela estava desempregada e queria fazer uma transição de carreira. Então, qual era o trabalho que a gente precisava ter aqui na mentoria? Que era fazer ela conseguir se recolocar, mas se recolocar numa área nova, numa área que ela tinha atuado por um mês só. Então, esse era um desafio. Ela tem, né, 19 anos de experiência. Então, a gente tinha que pegar os 19 anos de experiência dela e incorporar de um jeito que as empresas olhassem para essa vontade que ela tinha de transição de carreira e achar que era muito relevante ela ter passado 19 anos numa outra área. Enfim, a gente fez isso, ela conseguiu mudar de área, foi para a área de RH, que era a área que ela queria atuar, e agora que ela está quase um ano nessa empresa,
ela acabou sendo chamada para uma outra, para voltar para uma empresa que ela já trabalhou, enfim. Tá lá uma confusão para ganhar muito mais, então estamos aí numa negociação. E qual foi a frase que ela trouxe para mim, Gustavo? Então tá, ou aumento, né? Então, o que é melhor, negociar na entrada ou pedir aumento, né? Como demonstrar o resultado aos gestores? Tá bom, super entendido, Gustavo. Então, estamos indo na linha correta. O que aconteceu com essa mentorada? Quando a gente negociou a entrada dela nessa empresa, ela estava meio desesperada, né, para entrar, para conseguir se recolocar e tudo mais, e aceitou uma questão que era assim: entra aqui na empresa, a gente não vai conseguir te pagar o salário que você quer. Assim, gente, o salário é bom, tá? Ela ganha bem, ela conseguiu voltar para o mercado com um excelente salário, mas a gente vai te dar um bônus, então o bônus está garantido. E aí, o que acontece, gente? Pensem o seguinte: qual é a empresa hoje, diante de todo o cenário? Para quem assistiu às lives anteriores, na quarta-feira eu fiz uma live falando sobre tendências futuristas. Lá na tendência futurista, a gente sabe, a gente falou muito da velocidade. Se a gente está falando de velocidade de aceleração, qual é a empresa que consegue prever hoje que daqui a 6 meses ela vai conseguir te pagar um bônus? Nenhuma empresa consegue prever isso, gente. Nem empresas gigantescas conseguem prever que elas vão atingir o resultado, entende? Então, assim, é muito arriscado fazer negociações futuras. O melhor é a negociação naquele momento. Se você vai aceitar, eu vou aceitar, tá lindo. Eu tô aceitando a condição atual. Se conseguir alguma coisa futuramente, tá lindo. Mas eu tô indo pela condição atual. Eu não estou indo pela condição futura, não por uma promessa. Porque essa promessa não é cumprida, porque a empresa achou que atingiu um resultado que ela não atingiu, não cumpre comprometido, você fica chateado e acha que o problema está na empresa. Então, Gustavo, qual é o grande ponto? A negociação é sempre na entrada, mas isso não significa que uma vez que você entre, você vai viver de dissídio, porque aí é burrice. Hoje, a gente teve aí casos de alunos nossos que já passaram pela mentoria, que tem um exercício que a gente faz no início da mentoria, que é você escrever toda a sua história. Isso leva tempo, mas você tem que sentar e escrever. É importante para você ter uma fotografia do que aconteceu com você. E aí, uma das nossas mentoradas trouxe a informação de que há 12 anos ela só vive de dissídio. Entendeu? Então, há 12 anos ela só ganha dissídio. Tudo bem, hoje em dia o salário dela deve estar sendo bem melhor do que há 12 anos atrás, mas ela podia ter sido promovida. E ela não foi. E agora ela está aqui para conseguir ser promovida. Então tem que caminhar tudo em paralelo. Eu cresci rápido por isso. Eu fui promovida rápido, eu recebi um primeiro aumento rápido, fui promovida rápido, eu era promovida em todas as empresas que eu entrava, mas eu já entrava negociando salários altos. A gente até estava falando com uma pessoa que, uma outra aluna nossa que quer ser promovida, e a gente está negociando como ela vai subir vários níveis, né? O nosso objetivo é que ela suba vários níveis. Ela conseguiu uma negociação de 35% a 40% de aumento do salário no mínimo, tá? A gente tem casos de pessoas aqui que ganham 83% de aumento, né? Agora está recebendo convite para receber mais 40% para mudar de emprego. Então, tá lindo. Em menos de um ano, essa pessoa está ganhando. Daqui a pouco ela está ganhando 120% de aumento em menos de um ano. Mas teve todo um esquema, né, gente? A gente desenhou isso, requer estratégia. Não requer o seu currículozinho igual de todo mundo mandando panfletando por aí, tá? Jorge, subiu sua pergunta? Deixa eu ver. Só subiu a do currículo, é essa que você está querendo saber? Você subiu a pergunta sobre o que esperam no currículo? Enquanto isso, eu já vou, daqui a pouco eu já respondo aqui a Nath, deixa eu só vir na ordem, tá? Então a gente tem 2 perguntas aqui do LinkedIn, aí eu volto para você e aproveito e falo do algoritmo. Rafael mandou o seguinte: trabalho no RH do supermercado. Não, então não apareceu não, ô Jorge. Não apareceu, me manda de novo. Não apareceu essa outra pergunta, tá? Escreve de novo. Rosi, trabalha no RH do supermercado. Legal, parabéns. Qual supermercado você trabalha? Se quiser, mande sua pergunta aqui também.
Boa pergunta da Nath, indo aí na coisa de currículo também. Eu já vou ler aqui, deixa eu só ler do Rafael. Rafael mandou o seguinte: olá, Aline, parabéns pelo seu trabalho, muito top. Queria te fazer uma pergunta. O que você acha de usar uma ferramenta de análise de perfil nesses processos? Como o método Quantum, por exemplo. Acho super legal. Boa, Rafael. Eu gosto muito, eu acho que vale muito a pena. Aqui eu aplico, como eu não participo da parte de recrutamento, a gente aplica depois. Então, hoje a gente está fazendo um processo de mentoria para um gerente geral que está subindo a uma posição de diretoria. E o que a gente fez com ele foi um assessment específico de competências da diretoria. Quando a gente faz mentoria individual, eu aplico o MBTI. Quem não conhece, é uma sopinha de letrinhas. Daqui a pouco, se for o caso, eu explico como é que funciona. Mas é um teste de personalidade. Quando a gente foi dar, por exemplo, eu dei um treinamento de feedback recentemente aqui para um cliente nosso. Eu uso o DISC. A gente não aplica o DISC em todo mundo, a gente fala sobre os perfis comportamentais e a partir desses perfis comportamentais, como que se traça uma linha de estratégia de feedback. E aí agora a gente está vendo com essa empresa para começar a aplicar o DISC em todo mundo para pelo menos ter uma noção de comportamento. Então, eu sou muito favorável, porque eu acho pouquíssimo provável que a pessoa consiga burlar esses tipos de relatórios. Então, fica fácil, eu acho que é mais simples você saber colocar a pessoa certa quando você tem a informação de como que ela é, do que quando você não faz, porque aí você vai muito de acordo com o que ela fala. E, gente, na fala, as pessoas podem mentir. A pessoa pode falar que é ótima, que adora trabalhar em grupo, que, nossa, se tiver que fazer tal coisa, ela vai fazer. E a gente vê depois no dia a dia que a pessoa não faz. Então, o ideal realmente para mim é aplicar. Eu já fiz o Quantum, mas eu não sou certificada no Quantum, tá, Rafael? Então, eu não sei exatamente o que ele trabalha, mas eu lembro de já ter feito em algum momento na minha época de mundo corporativo e achei bem interessante. Então, eu acho importante sim e complementa muito outras questões. Ô, Jorge, me manda a sua pergunta aqui. Se de novo não apareceu, de repente, será que você tem que me seguir? Não, mas eu acho que não. Acho que tem gente que me segue aqui, não me segue e eu consigo mandar a pergunta. Henrique, boa tarde, Lilian. Obrigada pelo tempo disponível para nos auxiliar nessa live. Obrigada também, tá, Rafael, pelo elogio. Fico feliz aí. Não tá subindo, é que estranho. Ô, Jorge, vai pro meu Insta, ou vai pro LinkedIn, vai pro meu Instagram, que manda por lá. Lá tá rodando normal. Acho que é mais fácil. Se aqui não tá indo, vai entender por quê, né? Luiz Fernando, muito legal essa parte da negociação salarial. Já passei por essa situação de promessas para o futuro e depois sempre vem as dificuldades e não cumprem com os acordos iniciais. Pois é, Luiz, assim, eu acho muito ruim. Se você quiser aceitar uma negociação fora, ô Gustavo, mostra para mim então, escreve então você o que ele perguntou, tá? Já que para você tá indo. Tá bom? Me manda a pergunta então aí, Gustavo, se você não se importar. Então, eu acho, o que eu penso, tá? Em várias situações, eu não consegui sempre bater a negociação que eu queria, tá? Inclusive, nem sempre meus mentorados conseguem bater a negociação que a gente prevê, mas a gente consegue a melhor condição de entrada para que você já entre bem. É claro que tem uma combinação de fatores. E aí aqui eu já vou responder uma questão que a Nath perguntou. Que ela colocou assim: a negociação eu sempre senti nas entrevistas que era algo eliminatório. Falar o salário, ô Nath? É indicado colocar no currículo a pretensão salarial? Não. Nunca coloquem pretensão salarial no currículo. A menos que a vaga exija. Se a vaga exigir, você vai colocar. Mas você vai colocar depois de pesquisar. Você não vai sair colocando, chutando o que você acha que você tem que ganhar, não. Você tem que fazer uma pesquisa no Glassdoor, fazer uma análise e depois decidir se você vai, qual é o tipo de salário que você vai colocar. Mas de graça, de jeito nenhum. Por que não se coloca pretensão salarial no currículo, gente? Porque se você colocar pretensão salarial no currículo, você já está definindo
um range salarial que você quer ganhar. Só que cada empresa tem um range salarial diferente. Como que isso funciona, gente? Como é que funciona? Para vocês entenderem. As empresas têm segmentos. Então, por exemplo, temos nossa amiga que está aqui pelo TikTok, a Rose, que trabalha no RH do Pão de Açúcar em Goiânia. O Pão de Açúcar é considerado o varejo, né? Porque ele tem lá loja física, tem a loja online, ele vende direto para público final. O produto deles é um produto de varejo. Segmento de varejo, lojas de forma geral, tá? Então, vocês podem pensar em supermercado, vocês podem pensar em loja de shopping, qualquer loja é varejo. Lojas, segmento de varejo, tá bom. Eu vou ver aqui. Ah, pode ser. Pode ser que esteja com restrição de palavra. Vamos lá. O segmento de varejo, ele paga menos do que outros segmentos. Por que o segmento de varejo paga menos que outros segmentos? Porque o segmento de varejo, ele oscila com o que está acontecendo no mercado. Então, tem pandemia, todo mundo se tranca em casa, o supermercado não deve ter sentido tanto porque as pessoas saíram correndo desesperadas para o supermercado. Mas loja de roupa sentiu. Reabre, todo mundo volta a comprar. Aí as pessoas voltam, aí o mercado sobe de novo. Aí começa a ficar tudo caro, gasolina cara, não sei o quê, a pessoa, carne tá cara, não sei o quê. As pessoas param de comprar, compram outras coisas. Todo e qualquer segmento que oscila junto com a economia vai pagar menos. Por quê? Porque eles têm mais volatilidade. O que é uma volatilidade? Ora, ele pode estar super bem, daqui a uma semana pode estar mal. Para não correr o risco do negócio quebrar, eles vão pagar menos. Não é porque eles são malvadões, tá? Não é porque são malvadões, o pessoal do varejo quer pagar pouco. Não é que eles queiram pagar pouco. É porque a empresa precisa sobreviver. Se a empresa falir, todo mundo perde emprego. Então, para conseguir sobreviver e não entrar todo mundo em falência, o que a empresa faz é simplesmente pegar e pagar salários menores para garantir que ela vai conseguir ter respiro financeiro para pagar todo mundo. Vamos olhar outro tipo de cenário. Segmento de indústria, tá? Então, posso falar de qualquer tipo de indústria ou empresas que prestam serviço para indústria. Então, pensem aí. Setor de alimentos e bebidas, mas a fabricante, tá? É a indústria. Então, não é a pessoa que vende o pacotinho do arroz, como Pão de Açúcar. É o cara que fabrica. Indústrias, de uma maneira geral, não correm tanta volatilidade. Por quê? Ainda que o cenário econômico fique subindo e descendo, as indústrias têm encomendas, as previsões são maiores, os contratos, por exemplo, o segmento de óleo e gás é um outro segmento que eu atuei praticamente durante toda a minha vida corporativa. É um segmento que o barril de petróleo pode cair, pode subir, ainda assim é muito dinheiro. As negociações são em bilhões de dólares, com B de bola, bilhões de dólares. Se eu trabalho num tipo de segmento que está negociando em dólar e está negociando coisa de milhão, bilhão, eles podem pagar mais. Por quê? Porque a volatilidade é menor e eles estão negociando numa moeda estrangeira que é mais interessante. Então, por que não se coloca pretensão salarial no currículo? Porque se eu mando meu currículo para o segmento de varejo, eu preciso adaptar minha pretensão salarial a um mercado volátil, que vai pagar menos. Se eu for para uma indústria, a indústria vai pagar mais, a minha pretensão salarial tem que ser maior. A gente fez isso com uma mentorada nossa. O que aconteceu com ela? Ela estava assistindo, a gente, de tempos em tempos, faz um treinamento gratuito. E nesse treinamento gratuito, conversando com ela, falei para ela, olha, o que você precisa fazer? Ela trabalhava em várias empresas de varejo. Você precisa sair do varejo. Você vai continuar ganhando pouco no varejo. Ela estava ganhando papo de R$2.000 no varejo. Eu falei para ela, você tem que ir para a indústria. E aí ela mudou, conseguiu um emprego na indústria antes de começar a mentoria, tá, gente? Ela já conseguiu só com as dicas que a gente passou para ela no telefone. Ela conseguiu um emprego numa indústria que não é melhor,
porque é uma empresa de gás e ela já trabalha com a parte de engarrafar o gás. Então, não é a produtora. Quem produz o gás ganha mais dinheiro, é mais rentável ainda. É a empresa que coloca envasadinho lá para poder vender o botijão de gás. E ela saiu, se eu não me engano, de um salário de 2 para um salário de 5 no mesmo cargo. Por isso que também a inteligência, peguem isso, presta atenção no que eu vou falar. A gente aqui fala sobre você ser promovido e você ganhar salários acima de 8 mil. Mas quando as pessoas entram na minha mentoria, a gente olha para a estratégia, olha tudo em segmento de mercado, o cargo que a pessoa está, o que ela faz, o que ela quer fazer e tudo mais. E em alguns momentos, não precisa a pessoa ser promovida no primeiro momento. Se ela sair de um segmento e for para outro, ela já vai ser promovida no salário. E no final, gente, precisa ser uma combinação entre um bom salário e um cargo que você merece. Então, gente, eu tô falando para todo mundo sair do varejo? Não. Porém, se você hoje não ganha tão bem no varejo, eu sinto te dizer que você também não vai ganhar muito mais. Entendeu? Então, eu recomendo que você repense e vá para um segmento menos volátil. Ó, Ernesto colocou aqui. Eu, por exemplo, trabalho numa indústria de alimentos. Provavelmente por trabalhar numa indústria de alimentos, você tem aí, não sei como é que é a tua remuneração hoje, Ernesto, mas indústria paga melhor do que se trabalhasse lá na loja que vende. Tá bom? Então, peguem essa informação. Se você mandar uma pretensão salarial muito abaixo do que a empresa vai pagar, ou ela vai te pagar o mínimo da faixa e você podia estar ganhando mais, ou ela vai achar que você está desvalorizada no mercado. E pode cogitar a possibilidade de não te contratar porque acha que você não está sendo valorizada no mercado. Porque se você ganha muito abaixo do que a pretensão é, isso significa, você quer ganhar muito abaixo do que a pretensão vai pagar, isso significa que você não é tão bom profissional. E, infelizmente, o RH vai ter essa visão mais míope, porque ele não te conhece. Então, ele vai fazer um julgamento com base em algumas informações. Por isso que até para colocar a pretensão, quando te obrigam a colocar, você precisa estudar. Você precisa ter clareza do que você coloca. Eu não deixo nenhum aluno meu subir um currículo para qualquer vaga com pretensão salarial sem me constar. E a gente avaliar isso juntos, para eu ter certeza que a pessoa vai conseguir vai entrar com uma pretensão salarial dentro do que faz sentido. Tá bom? Deixa eu ler aqui então. Ou ela vai tabelar com outros funcionários para não gerar conflito. Ou, Gustavo, o que acontece? A empresa vai fazer isso. Isso se chama range salarial. Em todas as empresas, tá? Em todas as empresas, o que acontece é todos os cargos têm um parâmetro de salário, que é um salário base, o salário na mediana e o salário acima. A gente chama isso de 60% da faixa, 80% da faixa, 100% da faixa e 120% da faixa. Quando você chega em 120% da faixa, a única forma de você receber mais aumento salarial é sendo promovido. Quando você está em 60% da faixa, você pode ir caminhando do 60 para o 80, do 80 para o 100, do 100 para o 120, e aí depois você é promovido. Isso é o normal, isso é o correto. Empresas que não fazem isso ainda correm o risco trabalhista, porque pensa o seguinte, se ela não faz esse range salarial, e lá na frente uma pessoa descobre que estava ganhando muito menos ou muito mais do que uma outra pessoa que estava fazendo a mesma coisa, isso vira processo trabalhista. Então, por isso, as empresas criam esse range. E esse range salarial, ela circula com você na faixa de acordo com uma série de critérios, que fica fácil dela provar para o Ministério do Trabalho que ela adotou critérios para uma pessoa que está como analista júnior, ou analista pleno, ou analista sênior, ganhar menos ou ganhar mais, dentro de uma faixa salarial. Por isso que a gente chama de faixa salarial, porque é uma faixa, não é um salário específico, entendeu? E o que ela vai fazer? Ai, caraca, agora cada hora o telemarketing me liga num número. Então, o que ela acaba fazendo é exatamente esse aspecto. Adriano perguntou: último salário pode ser usado como pretensão salarial? Depende, Adriano. Não sei te responder. Assim, não é uma pergunta
tão trivial. Precisa ser analisado uma série de coisas. Quanto que você ganhava, se você está desempregado, qual era o cargo, o que você quer. Não sei. Dependendo de quanto você ganhava pouco. Então, você não pode usar a pretensão do último salário. Se você está empregado, aí que não. Aí não. Você não está empregado, vai usar o último salário, né? O salário que você estava ganhando. Vamos ver aqui. Tá. Você deve estar com restrição de palavras, por isso não aparece para você. Ele vai ter que reescrever a frase com outras palavras. Tá bom. Ô, Jorge, manda aí então tua pergunta com outras palavras. Difícil essa. O Gustavo mandou aqui. Difícil é saber os critérios. Ninguém nunca conta. Não, ninguém nunca conta, ninguém nunca vai contar. Ontem a gente estava numa reunião com a diretoria de uma empresa. E eu falo a gente, porque eu tenho essa mania, tá? Eu coloco todo mundo da minha equipe como se todo mundo tivesse participado junto. Mas eu estava participando de uma reunião com a diretoria de um dos nossos clientes. E aí ele trouxe assim, não, porque a gente deu um treinamento para gestão da empresa, e não, porque de repente é legal a gente fazer um outro treinamento com a equipe e que a gente fale que no ferramental tal a gente analisou tal coisa, e no outro a gente analisou não sei o quê. Só que essas ferramentas, só para você entender, Gustavo, elas fazem meio que um ranking dos colaboradores. E aí eu peguei e falei para ele, então, mas aqui é aberta essa informação? Porque em todos os lugares é confidencial. Aqui todo mundo sabe qual é o seu ranking, aonde eles estão. A gente chama isso de Ninebox. Ninebox é uma ferramenta, tá? Onde você coloca as pessoas em determinadas caixinhas. Eu falei para ele, então tá bom, então agora vocês contam aqui, tá lindo. A gente vai trabalhar, então, levando em consideração que vocês abrem essa informação. Nenhuma empresa que eu atendo hoje abre essa informação. E quando eu era gerente dessa área, a gente também não abria. Aí ele, não, aqui a gente não abre. Eu falei, então. Aí como é que a gente vai fazer uma reunião e um treinamento falando com as pessoas que isso existe se a gente não vai contar depois onde elas estão? Então, assim, Gustavo, infelizmente são informações confidenciais, a gente precisa levar em consideração que é assim que funciona. Você tem o RH e a diretoria sempre vão ter informações que as outras áreas não vão ter. Você precisa saber que elas existem. Por isso que no meu MBA, por exemplo, quando eu dou aula no MBA de liderança, eu explico do Ninebox, eu explico de várias ferramentas para vocês saberem que elas existem. Mas não adianta chegar na empresa e querer chutar a porta e pedir para a empresa para falar para você qual é o seu ranking. Ela não vai falar. Então, o que você precisa entender é quais são os critérios minimamente que a empresa adota, que a gente fala muito aqui nos meus vídeos, e tentar achar um jeito de mostrar esse trabalho. E o que é mais importante, que é o que a gente faz na mentoria, que é fazer a empresa ter medo de perder você. Porque no momento que a empresa passa a ter medo de perder você, porque a sua entrega está muito acima, e se ela perder você, ela está ferrada, a empresa naturalmente vai achar caminhos para te promover, porque ela vai querer te segurar. Eu tenho mentorado meu que não estava sendo promovido para nada, começou a fazer mentoria, foi chamado numa sala de reunião para perguntar: você vai pedir demissão? Você está saindo? Você está diferente? Me conta, me avisa, pelo amor de Deus, porque se você não me avisar, eu não vou saber, entendeu? Aí essa pessoa é promovida. Aqui é o esquema do negócio, entendeu? Quando a pessoa sabe, ela foca nos problemas. Pois é, mas é assim que funciona, né? Não adianta a gente ficar pensando que seria legal. Ah, seria tão legal se a gente soubesse. Pois é, mas não vai saber. Não adianta se lamuriar. O único jeito é a gente aceitar. Eu, como RH, sabia de várias outras áreas e não sabia do meu, por exemplo. Mas isso não me impediu de crescer, entendeu, Gustavo? Porque teve uma estratégia por trás para crescimento. Tem um amigo que tem MBA em gestão estratégica em uma gigante no ramo farmacêutico aqui no Rio. Ele é técnico em segurança do trabalho, 10 anos de empresa e não aproveitam ele no RH e nem dão promoção. E aí, né? E ele é bom. Ele é bom, né? Ô, Levi, eu imagino que ele seja. Bom, vamos lá. Minha função, Max, mandou agora. Ô, Jorge, você desistiu da sua pergunta? Qualquer coisa você vai para o Insta e manda lá pelo Insta. De repente no Insta a coisa vai, tá? Débora, já leio aqui, tá o seu. Antes só de eu ler aqui a pergunta do Max. Oristea é assim mesmo? Falei certo?
mas creio que possa ser um norte. Se o último salário, ele é um norte, mas depende. Assim, vou te falar, vamos melhorar. Oristeia botou. Último salário, porque o Adriano tinha colocado antes. Último salário pode ser usado como pretensão salarial. Aí eu peguei e falei que não, que dependia de alguns pontos. Aí a Oristeia mandou. Ah, mas creio que possa ser um norte. Eu continuo falando que não. Por quê? Porque se você estava ganhando abaixo do que você merecia ganhar, você colocar como pretensão salarial seu último salário, você está depreciando o seu trabalho. Por isso que eu falei para o Adriano, não posso te responder, não sei. Por quê? Porque eu não sei qual é o seu cargo, o seu salário, qual o segmento, o que você quer arrumar, se você está empregado, se você está desempregado. Tem uma série de fatores. Então, ele não é o norte. Desculpa, gente, não é. Eu saí da minha... só para vocês terem uma noção, meu primeiro emprego, eu fiquei 4 anos nessa empresa. Com 3 meses, eu fui para o RH. 2 meses depois, eu recebi um aumento salarial, que foi uma promoção lá, que eles não chamaram de promoção, chamaram de aumento, que eu passei a ganhar 50% a mais do que eu ganhava. Depois eu continuei lá. 6 meses depois, eu fui promovida a responsável pela área de educação corporativa. No que eu fui promovida, eu passei a ganhar o dobro do meu salário. Então, eles pegaram e dobraram o meu salário. Depois de um tempo, eu passei a ganhar os bônus daquele salário. Depois, eu fui para a Siemens, aí eu virei folha salarial da Siemens. E aí, quando eu virei folha salarial da Siemens, me promoveram de novo. E nessa promoção, eu ganhei, sei lá, mais 50% de aumento. Depois, eu saí, fui para uma outra empresa e fui ganhando 37% de aumento. Depois desses 37, 6 meses depois, eu fui promovida de novo, ganhei mais 30. Se eu tivesse focado no salário que eu ganhava lá na empresa que eu estava, talvez eu não teria feito uma boa negociação em pretensão salarial, entendeu? Então, eu não acho que seja, tá? Eu verdadeiramente não acho. Max botou, minha função é faturista e minha carteira está como auxiliar administrativo. O que fazer para conseguir ganhar como faturista? Você precisa montar uma estratégia, Max, na carreira. Não vou conseguir te responder tudo aqui, porque tem muitas variáveis. Eu não conseguiria te responder só com essa informação, entendeu? O ideal seria a gente conversar, você vir para minha mentoria. Aqui na mentoria a gente tem tempo para desenhar. O que eu já te falo é, auxiliar administrativo, não coloca auxiliar administrativo no teu currículo. Nem coloca auxiliar administrativo no teu LinkedIn. Porque auxiliar administrativo fica confuso, ninguém sabe em que área você trabalha, fica difícil você arrumar um outro emprego, por exemplo, porque pode ser um caminho também, você ser faturista numa outra empresa. Mas tem múltiplos fatores aqui, tá, Max? Inclusive tentando entender por que a empresa não te promoveu ainda, o que ela não está enxergando em você. Porque não é que a empresa não queira, gente, é a gente que não, às vezes, se posiciona mal e aí não consegue mostrar que a gente deveria estar numa posição acima, entendeu? Johnny botou papos interessantes. Que bom, Johnny. Obrigada aí pelo feedback. Eu já vou ler aqui sua pergunta. Antes eu vou para a Débora e eu vou falar de algoritmo ainda hoje. Ainda temos aí 13 minutos para fechar nossa live. E vai passar um pouquinho de uma hora, porque eu comecei um pouquinho depois, tá? Débora botou. Boa tarde. Não tenho experiência em carteira como coordenadora, porém coordenei uma equipe de 5 pessoas por 1 ano e meio. Posso me candidatar a vaga de coordenação? Pode. Mas na hora da entrevista você precisa conseguir se posicionar como coordenadora, entende? Então a empresa precisa ver em você uma coordenadora. Ela não pode ver em você uma analista. Eu fui promovida dentro da empresa, né? Eu estava na mesma empresa quando eu fui promovida, mas meu cargo gerencial veio em outra empresa. Eu não tinha cargo gerencial antes. E virei gerente. Fui convidada para essa vaga como gerente. Nunca fui diretora porque não quis ser diretora na minha vida. Porém, fui diretora, fico chamando o tempo inteiro, eu fico sendo chamada o tempo inteiro para cargos de diretoria em empresa. Eu recebi um convite em 2019, foi antes da pandemia, e recebi 3 convites ao longo da pandemia para ser diretora de empresa. E nunca fui, entendeu? Porque não é sobre você já ter ocupado o cargo ou não. E sim sobre a sua capacidade de ter as competências para estar naquele cargo. Tá bom, Débora? Aline, daqui a pouco eu te respondo, tá? Segura aí.
Johnny me perguntou o seguinte: a CLT vai acabar? Johnny, eu acho pouco provável que ela acabe completamente. Ela não vai ser extinta, mas ela vai ser diminuída com certeza. Sabe por quê? Porque o único país que só contratava como CLT era o Brasil. Ontem eu falei, né? Ontem a gente falou sobre carreiras internacionais. Então, se você quer trabalhar fora, olha a live de ontem, porque ela foi praticamente só sobre isso. E eu tenho amigos na Europa inteira. Praticamente todos não são CLT lá, na CLT deles, né? Não são carteira assinada. São contratos PJ, como a gente instituiu aqui. Assim como nos Estados Unidos. É muito raro você ter nos Estados Unidos alguém CLT. As pessoas são PJ. PJ, gente, é bom para todo mundo. Só para vocês, ó, vamos passar aqui uma informação importante para todos vocês. Débora botou, muito obrigada, que bom. Que bom que te ajudei, Débora. Informação importante para todos vocês. Estou amando essa sexta, hein, gente? Semana passada foi meio fraco aqui, vocês ficaram com preguiça de vir, mas hoje o negócio está quente, as perguntas estão muito boas. Vamos lá, vamos voltar aqui. Hoje, uma empresa, para pagar um profissional CLT, ele tem que pagar ao governo o mesmo salário em imposto. É 108%, tá? Então, o que significa? Se hoje você ganha R$2.000, o governo cobra de imposto na CLT. O governo cobra de imposto dessa empresa mais R$2.000. Então, você não ganha 2. A empresa não gasta 2.000 para te contratar. Ela gasta 4. A empresa tem que pagar 2 para o governo e você ainda tem que pagar tudo, né? INSS, fundo de garantia, né? A história toda. Se você ganhar 4, a empresa tem que pagar 4 para o governo e você ainda é descontado também do governo. Se você ganha 6, 8, 10, aí imagina uma empresa, né? Hoje, ou quando a gente fala com níveis de diretoria, quando eu atendo mentorados que estão lá em posição de diretoria ou alçando posição de diretoria, eu estou falando de salários de 25, de 30, de 35 mil. Se a pessoa ganha 35 mil reais no salário dela, quanto que a empresa paga para o governo, gente? R$35 mil. Ou mais, pois é. Levi botou aqui, o dobro ou mais. O que isso significa? Para eu ter um funcionário que ganhe 30, 35 mil, eu gasto no mínimo 70 mil, porque ainda tem aqui vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, eu nem estou contabilizando isso para a empresa. Já te respondo, Débora. Então, qual é o ponto, pessoal? Seguinte, é caro para a empresa manter um profissional CLT. Por isso, muitas empresas pagam pouco. Porque como ela vai ter que pagar muito para o governo, ela também não consegue aumentar o seu salário. Ela também fica numa situação, porque eu tenho, por exemplo, uma amiga minha que acabou de ser promovida, gerente sênior, está ganhando agora quase 19 mil. Se ela está ganhando 19 mil, o custo dela para a empresa é de 40 mil ou mais. Então, ela é cara. O PJ, ele resolve isso. Então, no PJ, você vai emitir a nota fiscal para a empresa e você vai pagar um imposto que vai variar entre 8% a 20% da nota fiscal, que é muito menos do que o que você paga de fundos de garantia, INSS e tudo mais, quando você é CLT. Se você fizer sua continha hoje, quanto mais você ganha, mais você tem que contribuir. E você pode ter uma contribuição aí de 30% a 35% do seu salário, tá? Dando para o governo. Enquanto que numa PJ você vai pagar entre 8. Aliás, se você começar com um MEI, você vai pagar R$50 por mês, depois você vai migrar, você vai para 8%, depois você vai chegar num teto de 20%, tá? Aline, paga todos os meses, Aline. Todos os meses ele tem que pagar esse valor para o governo, tá? É imposto daquela pessoa que está trabalhando como CLT. O governo cobra isso da empresa, entendeu? Não é só no primeiro mês, para sempre, enquanto a pessoa estiver ali. Então, no PJ, o que acaba acontecendo?
Ô, Janaína, o FGTS é pago pela empresa e você tem uma contribuição na sua folha salarial também. Se você olhar lá, tá? Você também é descontado, tá? Olha lá. Você paga INSS, ISS e imposto de renda. O imposto de renda vai para o fundo de garantia também. Entendeu? É isso que eu estava querendo dizer. Talvez não tenha ficado claro para vocês. Isso é o CLT. Então, o CLT é caro, a empresa tem que pagar pouco, tá? Por outro lado, ai, caraca, ó, recusar, pronto. Por outro lado, explicado porque contratam poucos funcionários. Aline, você fechou a conta, entendeu? A empresa não vai conseguir contratar muita gente porque é muito caro contratar muita gente. Por isso que a empresa muitas vezes manda a gente embora. Por isso que quando ela manda embora, ela não consegue contratar outras pessoas. Ela vai só enxugando o quadro, vai ficando todo mundo sobrecarregado. Por outro lado, se você for PJ, você vai pagar entre 8% a 20% do valor da nota, tá? Então, esse é um valor que você vai pagar lá, no máximo 20%. E para você pagar 20% do valor da nota fiscal que você emite, você tem que estar ganhando muito dinheiro. Então, você tem que estar lá na galera que ganha 40 mil reais por mês. Aí você vai pagar 20%. Ah, tá ok, né? Para ganhar 40 mil, pagar 20%, você já paga mais do que isso quando você é CLT, porque lá nas suas. Se você olhar lá na sua contabilização, se você hoje ganha 19 mil, 18 mil numa vaga CLT, cai na sua conta, normalmente 14, 13, tá? Então, PJ é pessoa jurídica, uma pessoa que emite nota fiscal ao invés de ganhar salário pela carteira assinada. Então, por que muitas empresas foram para a pejotização? Porque na pejotização, elas conseguem trabalhar mais flexibilidade de salário. Então, ela consegue te pagar mais. Porque se ela te paga 2 e ela paga mais 2 para o governo, ela pode te oferecer um salário de 3 mil, ela economizar 1.000 e você ganhar mais 1.000. Só que com um salário de 3 mil, por exemplo, estou falando de salário baixo, você pode ser MEI. E MEI você vai pagar 60 reais por mês. Então, com 60 reais que você paga por mês, você vai ter ali. E acabou. Se você quiser contribuir para o INSS, você pode fazer uma contribuição mínima que vai te cobrar 120 reais. Você vai pagar 120 reais para o INSS, você se resolveu. No futuro, você vai se aposentar e você está com tudo resolvido. No futuro, você tem um salário, por exemplo, um salário de 18. A empresa está pagando mais 18 para o governo, você pode sair de uma negociação de 18 mil para uma negociação de 24. E se você receber 24 mil, a empresa ainda está economizando quanto, gente? Sou de humanas, vamos lá. Se a empresa tinha que pagar 18 mil para o governo, eu aumentei em 6 mil o salário dela, aí a empresa está fazendo uma economia de 12 mil. E a pessoa está ganhando 24 mil. Gente, sair de 18 para 24, 6 mil reais a mais no salário desse faz muita diferença. Só que a empresa não consegue fazer isso quando você é CLT. Então, o que eu vejo no final, Johnny? Que não vai acabar, sempre vai existir a CLT, como existe no mundo inteiro, como na Europa, por exemplo, tem muitas pessoas que são CLT, mas a grande maioria vai ser PJ, justamente porque é mais barato para todo mundo. A empresa não paga imposto para o governo, consequentemente, quem paga é só você, o que você paga é o que você já paga hoje para o governo, então a sua diferença é muito pouca, se bobear, você até economiza e todo mundo ganha, porque a negociação consegue ser melhor, tá? Uma vez que a pessoa vira PJ, a Levi até colocou aqui, né? O Levi colocou que é imposto de INSS e imposto de renda, é isso aí. É por isso eu acabei falando do FGTS, né, o Levi? Pois é, a Janaína, quando falou, eu vi. É que não é. O FGTS é pago pela empresa, mas o imposto de renda é pago por você. E ISS também. São 3, né? ISS, INSS e imposto de renda, que eu lembro lá de ver. Enfim, na época que eu via. Então, o que eu recomendo para vocês? Uma vez que eu virei PJ, eu nunca mais quis voltar a ser CLT. Porque na hora que você vê todos os descontos da CLT, você fica horrorizado. Então, não faz sentido, tá? Então, por isso que as empresas vão cada vez pejotizar mais. E não é vantajoso para o governo, tá? O governo flexibilizou, mas é burrice. O governo, em algum momento, vai se dar conta que assim, eles vão deixar de arrecadar muito dinheiro que eles arrecadam hoje. Mas é excelente para a empresa. Então, se a gente pensar enquanto negócio, é o melhor cenário que tem. Mas se a gente olhar do ponto de vista de governo, economia, né? Hoje, a arrecadação é ruim,
Mas eles foram pressionados por empresários como eu, que não conseguem contratar CLT. Porque senão eu vou contratar uma pessoa. E essa pessoa vai ter que fazer um monte de coisa. Sacou? Então, esse é o ponto. E o funcionário pode optar por seguro de vida, previdência, etc., por conta própria. É exatamente, Keila. Aí fica a critério da pessoa, que é muito mais rentável do que o INSS, né? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Atualmente eu sou CLT, mas acredito que futuramente irei migrar para PJ. Todo mundo que migra para PJ não quer voltar a ser CLT. Hoje eu tenho várias alunas minhas de mentoria que são PJ e estão desesperadas quando a empresa senta para bater papo de virar CLT, porque elas não querem. Até porque no PJ você tem mais flexibilidade de várias coisas, inclusive, dependendo do que você trabalha, você poder trabalhar em mais de uma empresa, porque o seu contrato não requer necessariamente um vínculo de exclusividade. Quando você é PJ, você tem uma exclusividade no segmento, mas você não tem exclusividade contratual. Na CLT você tem exclusividade contratual, você não pode ter 2 empregos ao mesmo tempo, mesmo que sejam com coisas completamente diferentes. Então, isso também é uma outra questão. Você tem alguma conta para fazer nessa transição, levando em conta os descontos e benefícios? Renato, eu faria essa conta de você colocar tudo que você ganha, vale refeição, vale alimentação, então o plano de saúde, quanto isso custa, leva em consideração que a empresa pagaria já isso, então você precisa embutir isso no custo do seu valor de PJ, e além disso, você soma ao fato de que a empresa, o valor que você que você quer receber, a empresa teria que pagar ele integralmente ao governo. Então, você pode pegar uma parte desse valor. Você não vai pegar tudo, né? Porque se você pegar tudo, é a mesma coisa que você virar CLT. Então, a empresa também precisa ganhar algo. Então, você diminui um pouco do quanto do que a empresa iria arrecadar para a empresa fazer uma economia, mas ainda assim ser rentável trazer você. Tá bom? Essa, para mim, é uma conta que eu ensino para os meus mentorados. O valor que se perde sendo CLT, pagamos de previdência privada ou fazemos investimentos. Exatamente, né? E aí, como meu pai trabalha na XP, né? Obviamente, essa visão financeira fica muito óbvia na minha cabeça, o quanto não é rentável você pegar e ficar ali dependente, gente. E não ficar, mas a CLT é mais segura, porque para a empresa demitir é mais difícil. Não é difícil nada. A empresa, no dia que quiser demitir, ela simplesmente acorda e te demite. Essa semana a gente conviveu com uma situação dessa, uma gerente de RH, que era minha cliente, foi mandada embora do dia para a noite. Eu já vi empresa mandando gente grávida embora, gente afastada embora, e tinha que pagar multa, porque quando você está grávida, você está com alguma doença, dependendo da doença, você tem que pagar multa para mandar esse profissional embora. E o presidente da empresa falou: eu pago, eu quero que ele saia, eu pago, tá bom? Então, não tem segurança, gente. Não tem o que deixa você ter um emprego seguro é você ser um profissional de destaque. Que eu não vou ficar falando sobre isso agora, porque já passamos da nossa 1 hora. Se você é um profissional de destaque, você tem segurança. Eu, em momento nenhum, durante minha vida CLT, me preocupei com nenhum cenário econômico e vivi vários aqui e não tive preocupação. Todos os meus alunos da mentoria não se preocupam com o cenário econômico, porque todos foram promovidos. Então ninguém está preocupado, o povo muda de emprego. Então, ai, não vou mudar de emprego no meio de uma crise, vou. E todo mundo mudou e seguiu, tá? E aí, Débora, para fechar, me mandou assim: como sei dos seus planos de mentoria? Débora, para você entender os planos de mentoria, eu preciso que você me adicione aqui, tá? No Insta. No Instagram, se quiser, ou aqui no LinkedIn. No LinkedIn não dá para vocês falarem comigo pelo RH que inspira, então você precisa se conectar comigo. E aí eu te explico como que funciona. Tem mentoria individual, tem mentoria em grupo, tem um clube que a gente criou agora, então tem algumas opções, tá? Ali, ó, Levi tá colocando, demite fácil, fácil, e diz para você ir para a justiça. Você ficar puto, que vá lá, e se pagarem o que tem que pagar de multa, se você meter na justiça, você perde. Então é pior ainda vai demorar a arrumar emprego, enfim. E a empresa blinda o patrimônio dela e isso vai levar anos para conseguir ganhar centavos. Exatamente, tá? Verdade, hoje quando assinei meu contra-cheque, quase caiu para trás, muito desconto. Pois é, Rose, olhem, tá? Muita gente não olha o contra-cheque. Olhem o contra-cheque de vocês, tá bom? Ô, Rose, eu acho que você deveria ir para a PJ, tá? Porque comercial,
te abriria um mundo. Você poderia atender várias empresas ao mesmo tempo. É um bom negócio, tá? Mas vamos conversar. Você também tem na área médica, né? Então, a área farmacêutica tem um bom segmento que paga muito também na CLT. Aí acho que fica de acordo. A gente pode avaliar isso. Renato, quero tudo, brincadeira. Que bom que te ajudei, Renato. Pessoal, olha só, desculpa, Nath, eu vou ter que levar esse assunto do algoritmo para segunda, mas eu prometo, eu vou começar a segunda-feira, nossa live de meio-dia, no Divã com RH. Eu vou começar falando sobre algoritmo no currículo. Então, eu vou explicar como que os algoritmos leem o seu currículo, por que que você não está sendo chamado. Já fica aí, já fica aí na cabeça de vocês que se a empresa manda aquele e-mailzinho para você falando que ou adoramos a sua candidatura, mas o seu currículo não está alinhado. Ela não leu o seu currículo, ela não leu o seu currículo, tá? Ela nem soube que você se candidatou. E quem fez ela não ler o seu currículo e nem saber que você se candidatou, de repente ela não sabe nem que você existe no planeta Terra, foi o algoritmo. Então, por isso que a gente vai falar sobre o algoritmo. Mas segunda-feira eu começo falando sobre isso, tá? Quem quiser legalizar o MEI, é só seguir a página do Levi. Então, para quem está no Instagram, é RH_do_Levi, e aí ele faz todo esse trâmite para migrar para PJ e para MEI. E se for no LinkedIn, qual é mesmo, hein? Aline, preciso de um teste de vocação. Algum lugar para recomendar? Aline, não, você não precisa de um teste de vocação. Você me chama e a gente conversa, tá? Eu discordo completamente de teste de vocação. Eu acho a pior coisa do planeta. Acho que só atrapalha, não gera clareza. Depois você faz uma coisa que você não gosta e vai botar a culpa no raio do teste de vocação. Não faça teste de vocação, tá? Não faça. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Beijo.